informação, a escritura de como foram criadas todas as coisas. É lógico que aí vem aquelas perguntas, mas e os dinossauros, né? Como que eles, em que momento eles existiram aqui? Eles existiram de fato, foi Deus que criou, é de verdade, não é um mito, não é uma invenção. Os dinossauros existiram antes do homem ser criado, eles estiveram aqui, prova disso são os fósseis, são as comprovações científicas que eles existiram. Então a narrativa de Deus nos 6 dias é para que você pudesse entender a sequência de tudo como foi criado. Mas se Deus fosse detalhar aqui, cientificamente para nós, como aconteceu tudo isso, não ia ter, Gênesis seria pouco para poder narrar tudo isso. Então ele trouxe para você a informação de como foram feitas as coisas, animais, terra, céu, o firmamento, os peixes, as águas. E aqui, o que eu li para você fala sobre o homem, sobre a mulher, sobre o ser humano, ao qual Deus criou a sua imagem e a sua semelhança. É uma pergunta que você tem que fazer para você mesmo, todos os dias. A minha vida, a minha forma de viver, meus pensamentos, minhas palavras, minhas atitudes revelam a semelhança de Deus. Eu posso ver Deus nisso, porque na nossa atitude, na nossa forma de viver, vai revelar a nossa paternidade. A nossa paternidade é revelada a partir da maneira como nós vivemos. E quando a palavra diz que Deus nos criou a sua imagem, a sua semelhança, é que Ele colocou em nós o seu caráter. Não a imagem física, mas o caráter de Deus foi compartilhado conosco para que revelássemos Deus na maneira como nós vivemos. Por exemplo, a maneira como você trata a sua esposa, você revela a imagem de Deus. A maneira como você trata do seu filho, você revela a imagem de Deus. A maneira como você vive fora, no seu comportamento, no seu trabalho, nas ruas, a maneira como você administra a sua vida, você revela a imagem de Deus. O caráter de Deus é visto no que você faz, o caráter de Deus é visto na maneira como você vive, porque isso foi dado por Deus para você. Ele criou a sua imagem e a sua semelhança. Cabe a nós desenvolver isso na nossa caminhada de vida. Você não nasce com um chip, onde Deus coloca em você implantado, e ali Ele fala, você vai agora ser como eu sou, porque eu criei você a minha imagem e a minha semelhança. Não é assim. Adão, o primeiro homem, ele provou de uma plenitude em Deus. Somente 2 homens que andaram nessa terra provaram isso. Um foi Adão, antes do pecado, e o outro foi Jesus. Nós temos o Espírito em nós, essa palavra afirmativa de que Deus nos criou a sua imagem, mas quando nascemos no pecado, pela herança do erro de Adão. Mas precisamos desenvolver o caráter de Cristo, o caráter de Deus, na maneira como nós vivemos e caminhamos. Até aqui eu manifestei um nível, mas amanhã, daqui 5 anos, 1 mês, 10, eu tenho um desafio de manifestar ainda mais esse caráter de Deus, porque Ele diz que eu sou a imagem dEle. E eu preciso refletir e manifestar a imagem dEle na terra, na minha casa, na igreja, no meu trabalho, na rua, a maneira como eu vivo, como eu me comporto, como eu faço. Porque se eu não estou manifestando isso, alguma coisa está errada, e está errada em mim, não está errado em Deus. Eu preciso alinhar a minha vida, eu preciso entender o que Ele quer para mim. Mas quando Deus cria o homem e a mulher, Ele dá uma palavra de ordem para eles. Quando Ele diz crescei e multiplicai, Deus dá uma ordem ao homem e à mulher, a sua criação. Crescei, multiplicai. A versão João Ferreira diz, sede fecundos, enchei, dominai a terra. Deus disse, você precisa crescer, você vai ter que se desenvolver, você vai ter que dar continuidade àquilo que eu já dei para você. E na verdade, isso é totalmente aplicado na nossa vida hoje. Porque quando Deus diz a você, quando Ele deu o Espírito a você, o Espírito Santo começou a habitar na tua vida, Ele vai te dar a capacidade de você se desenvolver e manifestar tudo que Deus planejou para a sua vida. O homem natural, o homem por seu esforço próprio, no seu próprio entendimento, ele não pode manifestar, ele não pode fazer, ele não tem capacidade
de entender, de viver, de manifestar o que Deus quer. É preciso uma ação de Deus em nós para isso. Por isso Deus falou, inaugurou o tímpano humano com essa palavra: crescei e multiplicai. Foi a primeira palavra que um ouvido ouviu na história de toda a humanidade. Foi a primeira: crescei e multiplicai. Cresça, se desenvolva, dê continuidade. Interessante que primeiro vem o crescer e depois o multiplicar. Porque se eu multiplico antes de crescer, eu multiplico de uma forma ainda não madura, de uma forma ainda não desenvolvida. Você tem que entender que para você multiplicar o que Deus tem para a tua vida, primeiro você tem que crescer. Crescer. É preciso crescer, amadurecer, para você poder a partir daí multiplicar o que Deus é e faz na sua vida. Porque se eu inverter a ordem, eu vou causar um problema, eu vou gerar dificuldades, eu vou prejudicar pessoas, eu vou fazer algo errado e não vai dar certo. Primeiro tem que crescer e depois tem que multiplicar. Essa é a ordem, esse é o pedido de Deus, essa é a ordem que Deus deu para nós. Então nós temos que entender que tudo tem um processo, tudo tem uma forma de acontecer. Quando você vê a ordem inversa, você vê que isso choca o normal. Assim como alguém muito cedo, ela quer sair, quer fazer, quer realizar antes do tempo, e ela assim, ela choca a opinião das pessoas mais maduras, quando dizem: olha, não é a hora ainda, não é tempo de você fazer isso. É como a gravidez precoce. Jovens que se tornam pais muito cedo, não têm maturidade, não têm estrutura para poder formar uma família, e aí todo mundo é envolvido naquele problema. Aí entra avó, entra avô, é gente que tem que intervir, não tem maturidade, não sabe resolver problema, não tem estrutura. O cara, ao invés de cuidar do filho, trabalhar, ele está atrás de videogame, ele está atrás de coisas que não é de um homem de verdade. Não sou contra videogame, se quer ter o lazer, tudo bem. Falando daquele que só quer jogar videogame. É aquele piazão barbado que fica ali, não quer trabalhar, não quer estudar, não quer desenvolver, mas já tem um filho, e não sabe o que fazer com aquilo, porque não cresceu. E se ele não cresceu, ele não pode multiplicar. E se ele multiplica antes disso, é uma catástrofe. É preciso crescer. Espiritualmente é a mesma coisa. A pessoa, quando ela nasce, ela é uma criança, Pedro fala que tem que receber o leite espiritual. Ela não pode querer sair por aí fazendo coisas que ainda não está no momento dela, porque se ela vai antes do tempo, se ela não está madura, não está experimentada, ela vai causar problemas, ainda que ela tenha vontade. A vontade é boa, mas tem que esperar o processo. Então Deus disse ao homem: crescei, multiplicai, dominai sobre os animais da terra, da água. Mas Deus nunca disse para o homem: domine sobre outro homem, porque isso é o que causa o mal no mundo. Todas as guerras que você pode ver no mundo até hoje se baseou nisso, de um homem querendo dominar sobre outro homem, um ser humano querendo dominar sobre outro ser humano. Isso é o que Deus nunca falou para fazer. Essa é a prática nicolaíta que Deus rejeita na palavra dele. É querer dominar sobre o outro, exercer um domínio sobre o outro. Isso não vem de Deus, mas dominar sobre coisas, isso Deus diz: está tudo aí. É seu, não tem porteira, não tem divisa. Você é o maior fazendeiro de todos, você é o homem mais rico que existe. Dominai sobre tudo, administrai o seu tempo, as coisas, os animais, tudo é seu. E aqueles que vieram depois, vieram debaixo dessa palavra de ordem. Nós sabemos que o pecado entrou no mundo, Adão e Eva desobedeceram a Deus, porque comeram do fruto da árvore do conhecimento do bem e do mal. Foram tirados do jardim, para não que tivessem acesso à árvore da vida, e ali começou uma nova etapa, parto com dor, ia ter que trabalhar, suar, dar o sangue, a morte entrou, a morte física, a enfermidade, o sofrimento, e aí a pessoa fala: por que tem tanto sofrimento no mundo, fome, guerra, violência, esse vírus que está aí matando gente. E, meus irmãos, é o apocalipse, você não acordou ainda, você está vivendo os últimos dias. Esse vírus chinês que está espalhando pelo mundo é mais um sinal de que você cantou hoje. Ele está voltando, e isso é uma grande verdade. Não se iluda, ele está voltando. Ele disse que haveria essas coisas, pestes, mortes,
guerras, violências. Os homens trocariam Deus por prazeres mundanos, os homens trocariam Deus por coisas pequenas, os homens virariam as costas para Deus por qualquer coisa. Haveria apostasia em massa nos últimos tempos. É o que nós vemos hoje, as pessoas virando as costas para Deus, como se não tivesse valor nenhum isso. É o final dos tempos, o pecado. O culpado não é Deus, porque existe fome, violência, peste, guerra. O culpado é o homem, porque o pecado é que deu origem a tudo isso que você está vendo. E quando Adão pecou, a humanidade foi para a depravação, para o pecado, e Deus disse: eu preciso começar de novo. E Deus mandou o dilúvio, exterminou toda a humanidade daquela época, e começou de novo por uma família. E você sabe, começou de novo por Noé. E quando Noé passou todo o dilúvio, saiu da arca e plantou o altar, adorou a Deus, Deus deu uma palavra para ele em Gênesis 9. Deus abençoou Noé e seus filhos, dizendo-lhes: sejam férteis, multipliquem-se e encham a terra. Deus não mudou de ideia, mesmo quando o homem falhou. Quando o homem falhou, quando o homem foi contra todo o seu propósito, Deus não mudou de ideia. Ele começou de novo com uma família e falou a mesma palavra: sejam férteis, multipliquem-se, cresçam, desenvolvam-se, começam de novo, porque o meu plano continua de pé. Quero dizer para você que na palavra que Deus já te falou um dia na sua vida, quando Ele disse: crescer e multiplicar, eu tenho um plano para você. E se você, na sua trajetória de vida, você saiu do percurso, você virou as costas para isso, você começou a não querer mais saber disso, você foi para outra dimensão de vontade própria, de pecado, de desejos pessoais, de não querer viver o plano de Deus, mas a sua própria vontade, você saiu do propósito de Deus. Eu digo para mesmo que você errou, mesmo que eu erre, mesmo que nós falhemos, o propósito de Deus continua de pé, Ele não muda. Porque ainda que o homem seja infiel, Deus permanece fiel e Ele não muda, porque esse é um dos seus atributos. E Ele falou a Noé: crescer, esteja fértil, multiplique-se. Não tem problema, eu começo com você de novo, mas eu quero que o meu propósito aconteça. Quando você lê a palavra de Deus, você tem que deixar que ela entre no teu coração e que ela produza o que Deus tem. Não é apenas uma informação que está entrando pelos seus ouvidos. Eu estou te dizendo que o plano de Deus para mim e para você é o mesmo. Porque Adão, eu estava lá em Adão. Você também estava lá em Adão. Adão me representa. Adão também te representa. Diz a palavra que pelo primeiro Adão, pelo primeiro homem, o pecado entrou no mundo, mas pelo Adão, que é Cristo, o homem perfeito, o pecado saiu. Mas nós vivemos os resquícios daquilo que aconteceu lá atrás. Se não for o sangue de Jesus sobre a nossa vida, estaríamos condenados assim como Adão foi. Mas Deus mudou essa história, e mesmo que hoje nós erramos, falhamos, abrimos mão do plano de Deus para nós, a palavra dele continua de pé. Ele disse: eu tenho um plano na sua vida, que você cresça, que você multiplique, que você se desenvolva, manifeste o meu caráter, porque você foi criado à minha imagem e à minha semelhança. Quem vem te enfeiar é o diabo, porque ele vai implantando coisas na sua identidade, vai colocando coisas no teu coração, vai colocando coisas no seu interior, ele vai te deformando, ele vai te desfocando, ele vai tirando a tua visão, tirando o teu entendimento, ele vai deixando você feio, vai roubando de você a imagem e a semelhança ao qual Deus te colocou aqui nessa terra. Esse é o plano dele. Quando nós vemos Abraão estava já de uma certa idade, e ele chamou o seu servo e disse: olha, eu preciso arrumar uma esposa para o meu filho Isaque. Então você põe a mão debaixo da minha coxa, faz um juramento comigo aqui, que você vai fazer conforme eu vou te dizer. Você vai até um certo lugar, você vai chegar lá, e você vai ser orientado por Deus para você tirar dali uma esposa para o meu filho Isaque. Irmãos, estamos falando de um patriarcalismo.
Abraão, Deus de Isaac e Deus de Jacó. Você não tem ideia da potencialidade que há nisso, que reverbera até hoje na nossa vida. E o servo foi. E o servo chegou lá no tanque, você lembra a história, ele colocou uma proposta no coração dele: a mulher que chegar e der água para os camelos, essa já é um grande sinal de que ela pode ser, que seja a mulher do meu Senhor. E ali vem Rebeca, dá água para os camelos, dá água para ele, e convida para ir para casa, ele vai, e ele tem então a direção de Deus, é essa. E aí então ele comunica ao pai, aos irmãos, à família, fala: olha, eu vim em nome de um senhor do Abraão, e eu tenho uma filha para uma esposa para o filho dele, e é essa aí, é essa aí. E então eles perceberam o acontecimento, e aí então chamaram Rebeca, isso está em Gênesis 24, 58, aí então eles chamaram Rebeca e lhe perguntaram: Rebeca, você quer ir com este homem? Ela disse: sim, eu quero, respondeu ela. Ela não teve dúvida. Eu acho que poderia implantar esse sistema, esse traço cultural hoje, Elinho. O que você acha? Não tem mais namoro, acabou. Não existe mais isso. Você vai orar e vai pedir para que Deus te dê a tua esposa. Você vai encontrar ela lá no altar, diante do pastor, casar os dois. Ai, mas eu não conheço, eu nunca vi. Você não crê que Deus tem o melhor para a tua vida? Você não crê? Você acha que Ele vai errar com você? Porque quando você vai escolhendo com as mãos, a possibilidade de errar é muito maior do que Ele te entregar. Esse é o namoro corte, que não tem contato físico nenhum, e ele se tem contato físico depois do altar. Os casados concordam com isso? Quem concorda, diga amém. Os caras estão suando frio na cadeira. Nós já estamos do lado de cá, né? Agora, estou brincando, gente. Mas era assim naquele tempo. O cara chegava: ó, você aí, ó, minha esposa, vamos embora, né? Perguntaram: Rebeca, você quer ir? Ele vai te levar lá para você conhecer o teu marido. Eu quero, eu vou. Despediram-se então, disse a palavra, da sua irmã Rebeca, da sua ama, do seu servo e tal. E então abençoaram Rebeca dizendo, 2 pontos, abre aspas: que você cresça, nossa irmã, até ser milhares de milhares, e que a sua descendência conquiste as cidades dos seus inimigos. Dentro de casa, antes dela sair para construir uma família, um casamento com que ela não conhecia ainda, recebeu uma palavra de bênção sobre ela: minha irmã, nossa irmã, que você cresça, que você cresça, que você se torne grande, e que você conquiste as cidades dos seus inimigos. Uma bênção de Deus que tem vistas a um propósito do céu. Porque quando Deus fala para você crescer e multiplicar, e para você manifestar o caráter dele aqui na terra, da mesma forma, ele tinha a intenção de que Rebeca casasse com Isaac, que eles crescessem no sentido de cumprir o propósito que eles tinham na terra, e esse propósito tinha como objetivo alcançar cidades. Cidades foram abençoadas por esta mulher, por este casal. Cidades foram tocadas, cidades foram abençoadas por Deus, foram tomadas dos seus inimigos, porque Deus disse: vai, cresça e realize essa obra que eu tenho na sua vida. Nós temos que entender que Deus não é de acordo com a paralisação, a apatia, a inércia. Deus não tem nada com isso. Tudo que você pensa da parte de Deus está em movimento. Você pode ver o universo, ele não está parado, ele está em constante movimento. O Espírito de Deus está em constante movimento. O reino de Deus está em constante movimento. Nada da parte de Deus está parado. Nem o seu trono está parado. Você tem que entender que Deus tem com você planos diante do seu futuro, e que envolve você, no mínimo, sair do seu lugar. Envolve desenvolvimento, envolve crescimento, envolve desejo, envolve vontade de cumprir o seu propósito. Abraão pediu um servo para buscar a esposa, porque Deus já estava movendo algo para que os dois se encontrassem, para que os dois casassem. E ela recebeu uma palavra de bênção, porque se ela crescesse, Isaac crescesse, tudo que tivesse à sua volta cresceria também. Porque quando você cresce, tudo que está à sua volta cresce junto. Mas se você encrua, sabe o que é encruar?
tudo que está à sua volta encrua junto. Se você é um homem, um pai de família, e você decide, eu vou desenvolver, vou manifestar o caráter de Deus na minha vida, eu vou ser um homem segundo o coração de Deus, você pode ter certeza, sem você falar nada, você vai arrastar a sua esposa, você vai arrastar os seus filhos, você vai arrastar o mundo à sua volta, porque quando você cresce, quando você desenvolve, rumo em direção ao que Deus tem para a tua vida, tudo que está à sua volta cresce, e vai parar, sabe do que? De forçação, que fica no argumento, vai, não vai, vamos ou não vamos, e daí, não sei o que, sabe, isso aí não funciona. Agora, quando você cresce, o mundo à sua volta também cresce. Quando você decide não crescer, olha como que acontece, um imã, você atrai pessoas que também não querem crescer, e fica um monte de gente que não quer crescer, ali, se massageando seus próprios egos, e ninguém vai a lugar nenhum. Agora, ande com alguém que é determinado, ande com alguém que quer, ande com alguém que não está conformado com as mesmas coisas, ande com alguém que vai te impulsionar, ande com alguém que desafia você, ande com alguém que abre a porta do carro para a esposa, você vai passar vergonha, você vai ser desafiado a crescer. Fala, nossa, eu preciso abrir a porta para ela também. Aí você quer justificar, minha esposa não liga, ela não gosta de flores, ela nem liga se eu dou presente para ela ou não, você já perguntou para ela? Inclusive a minha faz aniversário hoje, 1º de março. Você manda um parabéns lá para ela, à noite ela vai estar aqui. Ande com alguém que decidiu crescer, ande com alguém que não está conformado até onde chegou, ande com alguém que faz você sair do lugar, porque a tendência é ir se agrupando aqueles que não querem, mas também a tendência aqueles que querem se encontrar e poderem juntos realizar, crescer, se desenvolver, glorificar a Deus, fazer a coisa bonita, porque meus irmãos, o desejo de Deus para você é cresça, multiplique, se desenvolva. Você pode tocar uma família, você pode tocar uma pessoa, você pode tocar uma cidade com isso. Eu creio no que a palavra de Deus diz, mas fica lá deitado assistindo Faustão, para ver se você vai chegar a algum lugar. Não sai amanhã atrás de alguma coisa para a tua vida, se vai acontecer, não vai acontecer nada, porque quem quer crescer, no mínimo tem que desejar e dar um passo para isso. Eu não posso aceitar ser o mesmo pai, ser o mesmo filho, ser o mesmo marido, ser o mesmo servo de Deus, ser o mesmo irmão. Eu não posso conformar com as coisas do mesmo jeito, porque a palavra diz: crescei e multiplicai, vai e faça alguma coisa para mim. Faz alguma coisa, porque eu te coloquei na terra para alguma coisa. Acorda, acorda. Eu preciso ouvir o coração de Deus, para que eu possa entender o que Ele planejou para mim, e vou crescer sobre a plataforma correta. Que crescer, ao meu ver, fora do que Deus quer para mim, é uma catástrofe. É muito ruim dar certo daquilo que Deus não quer, porque Deus tem um projeto, um plano para nós. Quando você cresce, ao seu redor cresce junto. Comece a buscar Deus mais na tua casa. Comece a trazer um ambiente mais de Deus nas suas amizades. Comece a buscar mais a Deus no seu trabalho, para que Ele te dê ideias, para que Ele te dê a criatividade, para que Ele te dê novas oportunidades. Trilhe um caminho desse, se desenvolva, cresça. Que quando Rebeca encontrou Isaac, eles se casaram, cresceram e desenvolveram, a palavra diz isso. Cidades foram tocadas, transformadas, famílias foram tocadas, gerações foram transformadas, porque eles entenderam que eles tinham algo para realizar em nome de Deus. Mas esse alcance, ele pode tomar padrões e níveis sobrenaturais. Mas sabe qual que é o problema? O crente não acredita nisso. Esse é o problema. O crente não acredita. Ele acredita que ele pode comprar uma casa, ele acredita que ele pode trocar uma moto, que ele pode fazer qualquer coisa, mas quando a palavra desafia em questões espirituais, de coisas que você pode realizar em Deus, o crente não acredita. Ele tem dificuldade.
A mesma palavra de Deus a Isaac foi uma palavra de ordem também, com alcances maiores sobre a vida de Jacó, que já é o neto de Abraão. Uma palavra de Deus para aquele ainda jovem. Gênesis 35:10, seu nome é Jacó, disse Deus, mas você não será mais chamado Jacó, seu nome será Israel. Assim lhe deu o nome de Israel, e Deus ainda lhe disse, eu sou o Deus Todo-Poderoso, seja prolífero, multiplique-se, de você procederão uma nação, e uma comunidade de nações, e reis estarão entre os seus descendentes. Se Isaac, Rebeca, tinha uma palavra de Deus de desenvolvimento para abençoar cidades, Jacó recebeu uma palavra de Deus para abençoar nações e reis, muito maior. Mas porque Jacó tinha algo para isso? Não. Porque Deus resolveu dar para ele isso. Deus falou, eu vou fazer isso. Agora, quando Deus fala para você, eu vou fazer isso com você, você acredita? Quando Deus fala, eu vou realizar isso na tua vida, você acredita? Porque para isso você vai ter que crescer. Nada é passe de mágica, nada. Eu creio em cura instantânea, eu creio em manifestação de poder de Deus, isso eu não tenho dúvida. Mas na vida humana, no processo, no desenvolvimento, no crescimento, isso é uma caminhada que acontece. Você acha que a mãe do Trump, quando ele era criança, no colo de sua mãe, a mãe dele amamentando ele, você acha que ela falou assim, esse menino vai ser o presidente dos Estados Unidos? Você acha que ela falou isso? Pode ser, eu não sei. Você acha que quando Trump estudava na escola primária, infantil, onde tinha que ensinar ele A, E, I, O, U, você acha que a professora que alfabetizou, imaginou que ele um dia seria o presidente da maior nação mais potente do mundo? Você acha que os amigos que brincavam com ele ali jogando bola na rua, não sei se joga bola, não tem tipo que joga, tem mais tipo que joga xadrez. Você acha que eles iam imaginar que aquele cara ali ia ser o presidente dos Estados Unidos? Você acha que a mãe do Bolsonaro, que é o nosso presidente hoje, não vem ao caso se ele agrada ou não agrada, não é isso que eu quero dizer. Você acha que o dia que a mãe dele estava dando mamar para ele, ela pensou, esse menino, a mãe dele chama Olinda, tem 90 e poucos anos. Você acha que a Olinda olhou para ele e falou, esse menino vai ser o presidente da República? Nós não temos a dimensão e não sabemos até onde Deus pode fazer. Não só na minha e na sua, como na vida de alguém que você conhece. Porque Deus pode fazer do nada grandes coisas. Ele vai muito além do que nós achamos ou deixamos de achar. Porque já lá atrás ele já sabia, esse menino vai crescer, vai se tornar o presidente dos Estados Unidos um dia e vai governar a nação mais poderosa da terra. Humanamente falando, porque espiritualmente falando é Israel, a nação mais poderosa. E nós entendemos que Jacó, quando Deus falou, eu vou tocar reis e nações através de você, foi isso que aconteceu. Ele cresceu, se desenvolveu, ele foi trabalhado por Deus, passou poucas e boas, passou uns perrengues bravos, igual você passa, mas para que Deus pudesse fazer dele o cumprimento de uma promessa, Deus disse para Jacó, Jacó, eu preciso que você cresça, para você realizar o meu propósito na terra. Nós não podemos deixar com que as coisas limitem a nossa própria história. Jacó tinha uma história triste, muitas vezes, de família, de acertos e desacertos. Deus falou, Jacó, isso é fácil para resolver, eu vou mudar seu nome, eu vou mudar a sua realidade, você não é mais Jacó, você vai ser Israel. Eu mudo a tua realidade, eu mudo tudo que há na tua vida, se for preciso, para que você cumpra o que eu tenho para você. Que ele poderia ficar, mas eu sou Jacó, eu tomei a primogenitura do meu irmão, eu não sei o que, eu fiz isso, eu fiz aquilo, né? Eu não sou a pessoa mais adequada para cumprir o que o Senhor quer, tem pessoas melhores do que eu. Nós todos temos esse tipo de coisa na nossa vida. Moisés falou isso, Jacó, tantos outros mais.
mas eu disse, esse é o problema, então está resolvido, eu mudo o seu nome. Eu viro a página da sua vida, desde que você cresça e faça o que eu tenho para você, mas não fique lamentando o que foi, não fique lamentando a tua realidade hoje, porque hoje ele era Jacó, amanhã ele acordou Israel. É o que Deus pode fazer na sua vida, meu filho. Aí eu pergunto, mas você acredita nisso? Você pode dormir Jacó, e você pode acordar Israel, porque eu creio num Deus que pode. E através da vida desse homem, nações foram tocados, reis foram tocados. Como disse, seja prolífero, multiplique-se, cumpra os meus desígnios. Foi isso que Jacó fez. Foi perfeito? Não. Mas ele fez o que Deus tinha para ele. Esse é o alvo. Que o desejo de Deus, ele é reafirmado hoje. Está ali, ó, Efésios 4,15. O versículo. Esse é o mesmo desejo de Deus para nós hoje, meus filhos. Você pode falar, isso é Velho Testamento, né? Não, você vai entender que Deus quer isso para você agora. Nós somos desafiados, nós somos impulsionados, nós somos chamados a isso. Efésios 4,15, antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, Cristo. Para você, o horizonte ainda é maior. Cresçamos em tudo. O desejo de Deus para você é que você cresça em tudo. Não basta desenvolver em uma coisa, e não basta achar que só isso está bom. Por exemplo, eu conheço pessoas espirituais que têm experiência com Deus, que manuseia dons, pessoas que já viram coisas sobrenaturais, desenvolvidas espiritualmente, mas emocionalmente desprovidas de inteligência. E porque não desenvolveu suas emoções, a sua alma, põe tudo de Deus a perder. E aí tudo se perde, tudo vai para o ralo. Porque não entendeu que precisamos desenvolver em tudo. Eu não posso estar amparado sobre um pilar só. Eu tenho que entender que a minha vida, ela se multiplica em várias coisas. Todos nós somos assim. Você é pai, você é filho, você é marido, você é empregado, você é empregador, você é discípulo, você é discipulador, você é primo, você é cunhado. Cunhado não é parente, mas vamos pôr também. Você pode fazer tudo isso. E você é chamado por Deus para desenvolver espiritualmente, chamado para desenvolver emocionalmente, chamado para desenvolver fisicamente, intelectualmente, e assim vai. Porque Deus disse, cresça em tudo. Não basta dizer, eu sou um homem de Deus. Deus me usa, as pessoas são curadas. Glória a Deus, amém, parabéns. Mas e como que você é emocionalmente? Você sobe e desce toda hora, uma hora é céu, uma hora é inferno, uma hora está adorando, uma hora está falando palavrão? Isso aí é sinal que tem áreas que não estão desenvolvidas. Porque Deus disse, cresça em tudo. Cresça em tudo. E Ele nos dá ainda a oportunidade de ter a ajuda dEle nesse processo. O crescimento não se resume só na esfera espiritual. Porque Deus nos desafia de forma integral. Ele te vê de forma integral e não só espiritual. Ele te vê como um todo. E Ele espera que você faça tudo isso, né? É aquela dificuldade de manter o tripé bem equilibrado. Físico, aquelas três dimensões que você é inserido. Corpo, alma e espírito. Né? Corpo, alma e espírito. Você tem que estar bem no seu corpo, saúde física. Você tem que cuidar disso. Você tem que cuidar, hoje em dia é difícil. E tem para comer tudo coisa que não presta. Você tem que ficar selecionando o que você vai comer. Como diz o chinês, você come para a vida ou come para a morte. E nós hoje, infelizmente, comemos mais para a morte do que para a vida. Aí tem que cuidar da área emocional, como você lida com as suas emoções, como que você se comporta, reage às coisas, aos conflitos, dificuldades, problemas, como que você reage com o seu temperamento, com a sua forma de conduzir isso, e depois vem o espiritual, sua vida com Deus, conhecimento da palavra. Então o desafio está um leque à tua frente,
mas cresça em tudo. É preciso desenvolver o espírito, a alma, o corpo, o caráter. Porque esse mundo está em falta de homem de verdade. Há uma crise de paternidade, há uma crise de homem. Não tem homem de verdade, não tem homem de palavra, não tem homem de verdade, está em falta no mercado. Tem um monte de piá. Não sabe constituir uma família. Não sabe o que é ter responsabilidade. Não sabe o que é filho para eles. É um problema. Vai tirar minha liberdade, vai tomar meu tempo, vai não sei o que. É gente imatura. Deus está precisando de que homens e mulheres com um caráter tratado, transformado, alinhado, sustentado nele, possa viver as verdades que Deus estabeleceu na terra. Porque está em falta hoje. O povo não está desenvolvendo o que Deus quer, está desenvolvendo aquilo que ele acha que é certo. E isso foge o padrão que Deus colocou na palavra. Por isso tanto divórcio, tanto problema, tanta dificuldade, tanta coisa ruim acontecendo, porque ninguém está preocupado em desenvolver em tudo. Eu quero ganhar dinheiro. Que se eu ganhar dinheiro, tá bom, tá tudo resolvido. Vai nessa onda que você vai ver. Dinheiro não vai fazer 90% do que você precisa, ele não vai fazer por você. Nós precisamos deixar que Deus trabalhe em nós e nos desenvolva nossa linguagem, nossas prioridades, nossos valores, para que possamos crescer em tudo, naquele que é o nosso cabeça, é Cristo. Porque Ele nos deu o exemplo, Ele é nosso referencial, Ele é nosso modelo. Nele você vai crescer da maneira certa, nele você vai crescer equilibradamente, nele você vai se desenvolver para poder glorificar o nome de Deus na terra. Nele você vai poder fazer o que é para ser feito, bem feito, com a motivação certa. Você será abençoado e o nome de Deus será exaltado. Esse é o caminho, não tem outro. O crescimento se dá pelos processos. A palavra diz sobre Jesus em Lucas capítulo 2, que o menino crescia e se fortalecia, enchendo-se de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Jesus crescendo. Porque você acha que disseram, esse aí, Jesus? Esse eu sei quem é. Esse é o filho de seu Zé. É o filho da Dona Maria. Esse aí, filho de Deus, eu conheço. Eu vi ele crescendo, lá ajudando o pai dele na marcenaria, na construção. Porque ele teve que crescer, ele teve que desenvolver. Deus foi enchendo ele de sabedoria, enchendo. Quem vai enchendo é porque não está cheio, vai recebendo no caminho. E a graça de Deus estava sobre ele, porque a graça, o charis, é o que te dá capacidade de realizar o que Deus tem para você. Quando alguém faz uma coisa muito bem feita, a gente usa esse termo. Nossa, aquela pessoa tem uma graça de Deus para fazer aquilo. Ou seja, ela recebeu algo de Deus que eu não tenho. Tem pessoas que têm talentos, habilidades tremendas, que você olha, você fica apaixonado por aquilo, você quer aquilo para você, não por inveja, mas porque aquilo te inspira. Você conhece gente que você quer estar perto, você conhece gente que se pudesse, você ficava mais tempo junto, você conhece gente que dá vontade de não largar mais. É alguém que recebeu uma graça de Deus para alguma coisa, e isso te atrai, isso te chama atenção, isso te inspira. Por isso que Jesus foi crescendo, desenvolvendo na sabedoria, e a graça de Deus estava sobre a vida dele. O filho do seu Zé, um menino simples, o filho da Dona Maria, simples, da Galileia. Não, Galileia piorou. Mas ele foi crescendo e Deus foi dando graça. Que quando você decide fazer o que Deus tem para você, sabe o que acontece? Deus vai te dando a graça com medidas. A palavra diz isso. Para quem está parado e acha que não precisa de mais nada, vai ficar aí o resto da vida. Mas quando você decide, olha, eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou começar, eu vou dar um passo, eu quero viver o que Deus, eu tenho que ser uma indignação no teu coração. Você não está aqui nesse mundo só para comprar, vender, crescer, ter filho, multiplicar e morrer. Isso é muito raso, isso é a ordem natural da vida. Mas você foi enviado neste mundo com uma missão dada pelo seu pai, e você não pode aceitar passar por aqui sem cumprir isso, que vai chegar lá no final e falar, nossa, joguei minha vida fora, fiz um tanto de coisa, mas não fiz nada que era para fazer. Porque pecado não é só fazer coisa errada,
Pecado é também deixar de fazer o que era para ser feito. E então, você vai recebendo a graça de Deus. Eu não sabia falar, Deus te deu a graça, agora eu consigo falar. Eu não consigo fazer tal coisa, agora você vai conseguir. Porque Deus vai te dando a graça para ser um bom pai, um bom filho, um bom marido, um bom filho de Deus. Vai te acrescentando a cada dia, porque Ele se alegra e Ele investe na vida daquele que decidiu fazer a vontade dEle. Se eu sou professor, então eu quero ser o melhor professor. Ele vai te dar a graça para você ser um bom professor. Se você é um vendedor, Ele vai te dar a graça para ser um bom vendedor. Porque um bom vendedor, justo, honesto, ele glorifica a Deus. Mas o vendedor que dá nó nos outros, que mente, que engana, não glorifica nada, faz a vontade do diabo. Há uma diferença em você fazer de um jeito e fazer do jeito de Deus. Totalmente diferente. Não abandone as suas redes, como Pedro fez, se Deus não te pedir isso. Mas você é desafiado a continuar fazendo, glorificando a Deus com as suas redes. Fazendo o melhor, crescendo, desenvolvendo. Que enquanto todo mundo não faz, se você fizer, já contei essa história uma vez. Você já passou por isso. O professor chegou, tira uma folha, põe o nome e prova surpresa. Tem hoje, não sei se hoje tem isso. Tira a folha, bota o nome, agora é a hora de separar os nomes das crianças. Hoje não tem isso, prova surpresa. Aplicava a prova e todo mundo tirava a nota vermelha, mas só um abençoado tirava a nota alta. Sempre tem o nerd, né? O nerd de hoje é o patrão de amanhã, não se esqueça disso. E aí, todo mundo tirou, aí agora, estamos fritos, vamos falar com o professor. Vamos lá reclamar. Onde já se viu isso? Professor, nós estamos aqui, eu estou em nome da classe. Né? E eu quero falar com você o seguinte, nós queremos outra prova. Todo mundo foi mal, tirou vermelha, não é justo. Você fala, tudo bem, se todo mundo tivesse tirado vermelho, eu daria outra, por misericórdia. Mas o fulano de tal tirou nota alta, então por causa que ele tirou, vocês vão amargar com o vermelho que vocês receberam aí. Quando você decide fazer o melhor, quando você decide glorificar a Deus na tua vida, você sobe a régua. E se alguém não está fazendo, problema dele. Mas você está sendo uma inspiração, e quando você cresce, você ajuda que o mundo à sua volta cresça junto. Nunca se esqueça disso. O crescimento se dá pelos processos. E Lucas capítulo 2, falando sobre Jesus mais uma vez, versículo 52, que Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça, diante de Deus e dos homens. Ele foi crescendo, se desenvolvendo no que Deus tinha para ele, em estatura e tamanho, e graça, sabedoria, mas diante de Deus e diante dos homens. E quando você se desenvolve, quando você se torna uma pessoa melhor, mais madura, mais experimentada, mais consciente, mais tratada, Deus vai ver isso, com certeza Ele vai ver, mas não podemos negar, as pessoas também verão. Não há como esconder a luz que é colocada em cima do outeiro, diz a palavra. Ninguém acende uma luz para colocar debaixo da cama, mas ela é colocada no alto para clarear. E a luz que nós temos é as obras, é o Espírito em nós, nosso desenvolver, nosso crescer, nosso entendimento, nossa prática. Porque quando eu cresço, desenvolvo na minha vida como um todo, as pessoas à minha volta, eles veem. Eu não preciso ficar falando, ó, você viu que eu mudei? Ó, você viu como que eu estou bem? Igual a Milena, pai, eu estou obediente, né? Eu estou obediente, né, pai? Quem fica falando que mudou é criança. Adulto não faz isso. Porque se você não precisa falar. Quem está perto vai ver, naturalmente. Não precisa empurrar na garganta de ninguém. Jesus cresceu, desenvolveu, o Pai viu e as pessoas viram. Porque isso aconteceu diante de Deus e diante dos homens. Agora, terrível é quando homens, pessoas estão olhando para nós e não dizem nada. Só fazem assim, ó. Que desperdício. Olha, que lástima. Quanto potencial tem essa pessoa. Como poderia estar numa vida mais abençoada, mais em concordância com a palavra. Como poderia estar mais adiantado. E por que não está? Por que não foi? Por que decidiu? Por que não volta? Não põe o trem no trilho de novo?
Porque nós vemos, você vê, e eu vejo e Deus vê. Tudo que há de bom em nós, nós vemos. E tudo que há de mal também nós vemos. Nós não somos cegos. Mas nós entendemos quando alguém está crescendo perto de nós. Meu sonho era empinar a bicicleta. Empinar, mas no grau. Quem sabe o que eu estou falando, os fortes entenderão o que é grau. Não é empinar, sair pedalando nem louco, não. É no grau, entendeu? Controlando a física ali. Peso, velocidade, altura, vento, norte, sul, leste, oeste. É isso aí. E aí, a rua de baixo aqui era uma disputa muito grande. Aí quando alguém conseguia dar um grauzinho, ia ficar louco. Mas como que ele conseguiu? Sabe o que eu fazia? A hora que não tinha ninguém na rua, eu ia lá sozinho treinar. Falei, eu vou conseguir também. E se ele conseguiu, eu consigo. Eu lembrei disso agora, coisa de criança, de infância. Por quê? Quando alguém cresce perto de você, ele te puxa. Então, por isso eu te advirto. Cuidado com quem você anda. Você pode estar andando com pessoas que não vão te fazer crescer em nada. Mas você pode andar com gente que vai abençoar a tua vida. E vai te mostrar que tem como ser melhor, tem como crescer, tem como desenvolver, tem como ir mais além. As escolhas são nossas, nós decidimos. Quem nos inspira? Eu decido quem fala na minha vida. Eu decido quem é um exemplo para mim. Então vamos crescer, meus filhos. Crescer e multiplicai, para que você possa cumprir, manifestar o caráter de Deus na terra, e que isso seja visto diante de Deus e diante dos homens, porque o Evangelho diz isso, que brilhe a luz de vocês diante dos homens, e as vossas obras glorifiquem vosso Pai que está no céu. Está o desafio lançado para nós. Porque é um processo. Eu quero encerrar com isso. Nós temos que entender que Jesus, é relatado sobre ele na Epístola de Hebreus, um processo na vida de Jesus que poucos entendem e sabem. Hebreus capítulo 5, versículo 8 diz: embora sendo filho, ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que sofreu. E uma vez aperfeiçoado, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Se Jesus passou pelo processo, o que te leva a pensar que você não vai passar também? A Bíblia diz aqui isso mesmo, Jesus aprendeu pelo que ele sofreu. Ele se desenvolveu, ele teve um processo na sua vida, sendo filho de Deus, sendo dotado de todo o poder nos céus e na terra, curou, expulsou demônio, multiplicou pão, ressuscitou mortos, realizou sinais e maravilhas, filho de Deus. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu a obedecer por meio daquilo que ele sofreu. E ele foi aperfeiçoado. E quando ele foi aperfeiçoado, cresceu, amadureceu, se desenvolveu, ele se tornou uma fonte de salvação para todo mundo, inclusive eu e você. Então eu quero que você entenda que o Espírito Santo de Deus fala para você: dá menos trabalho para mim, por favor. Aceite os processos. Deixa eu trabalhar na sua vida. Eu vou te apertar. Para tirar o azeite puro da oliva, tem que ir para a prensa, meu filho. E assim foi com Jesus. Prensaram, ele tirou o óleo mais puro. Assim é com você. Aquilo que você vive te convida a crescer, eu te convido a andar para trás. O desafio da tua vida, a dificuldade que você enfrenta, ou vai te impulsionar, ou vai te jogar para baixo, você que escolhe. Mas se você entender que Jesus aprendeu pelo que sofreu, você também vai aprender pelo que sofre. Mas no final, todos nós seremos aperfeiçoados, e seremos juntos uma fonte, para todos que estiverem ao nosso redor, seja Apucarana, Brasil e o mundo, onde Deus te levar. Porque eu creio no que a Bíblia diz. Eu creio no que a Bíblia diz. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus. A Ele seja a glória, agora e sempre. Segundo a Pedro 3,18. Cresçam. Crescei, multiplicai. Manifeste o caráter do seu Pai.
faz alguma coisa, não sei o que, faz alguma coisa. Sai do lugar, sabe? Sabe quando você está precisando de um sacode? Um dia encontrei um pastor, estava cabisbaixo. Falei, o que foi, meu filho? Rapaz, eu estou precisando de alguma coisa. Mas o que? Eu não sei. Tem que acontecer alguma coisa. Está muito normal. Está muito premeditado. Está muito natural. Eu preciso de um sacode. Que aconteça alguma coisa. Falei, cara, olha o que você está falando, eu quero, então Deus vai te dar. Porque ninguém vai ter atitude se primeiro não ter um sentimento, um desejo de fazer, de realizar. É preciso você querer. Se você não quiser, Deus não vai pegar no teu braço e te arrastar, não. É preciso que você queira. Por isso que eu te convido mais uma vez. Cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, Cristo. Cresça com o teu irmão que está aí, ó. Tem gente aqui, ó, que tem coisa de Deus que você não tem. Chegou um irmão esses dias para mim, pastor, eu quero entrar para a área da libertação. Eu quero expulsar demônio. Eu quero ver o capeta. Eu tô para briga. Eu sinto que é algo para eu desbravar. Falei, meu irmão, eu conheço coisas na área. Eu não sou igual quem tem um chamado que vive isso todo dia. Eu não vivo isso todo dia, mas tem gente que vive. Então eu vou te conectar em alguém que vai te ajudar, que tem coisas disso para te passar. Entendeu? E aí, conectou, é osmose, é transferência. Tem irmãos aqui, tem amigos seus que tem coisa que você não tem, então tem que ser inteligente, não é? Se você não sabe, está sofrendo numa área da vida, cola em quem sabe. Está patinando em área da vida, cola em quem tem experiência e conhecimento na área. Não seja bobo. Vamos usar a palavra que você conhece bem. Às vezes a pessoa está sofrendo, não consegue ter alguém perto que sabe daquilo. Porque não vai lá, seja humilde, me dá uma dica, me dá uma orientação, como é que eu faço para atingir, como é que eu faço para alcançar. Que nós cresçamos em tudo, naquele que é o cabeça, mas você não pode esquecer que aqui é um corpo, você não é sozinho, você precisa de mim, e eu preciso de você, meu camarada. E juntos crescemos, e desenvolvemos, e manifestamos o caráter, não é do meu Pai, é do nosso Pai na terra. Vamos orar por isso? Fique em pé, eu quero orar com você.